Graças e paz, irmãos. Eu nunca esperei que eu fosse dizer para você que bom estar novamente com você e você estar atrás das câmeras. Enfim, estamos aqui juntos, online. Os avisos Paulo já deu, né? Eu quero só dizer que na sala de reflexão eu colocarei o endereço nos nossos dois grupos da igreja, nossos grupos oficiais. Essa sala ela serve para que possamos conversar, tirar dúvidas, você falar sobre suas impressões, aprendermos juntos. Eu quero parabenizar os aniversariantes da semana. A Joelma, no dia 3, Pastor Pires, no dia 4, Laís, também no dia 4, no dia 7, Beatriz. Então, Joelma, Pastor Pires, Laís e Beatriz. Que o Senhor os abençoe e os guarde, fazendo sempre resplandecer o rosto de vocês, aliás, o rosto deles sobre vocês, e que o rosto de vocês seja o rosto do Cristo, para que outras pessoas entendam o caminho da salvação. Parabéns, Joelma, Pastor Pires, Laís e Beatriz. Estamos dando continuidade, falando sobre amor, discipulado, esperança, falando sobre graça. E nas últimas 2 semanas eu falei sobre habitar em Cristo ou nas tradições humanas. Na realidade, na semana do dia 14, a semana passada eu falei sobre um caminho ainda mais excelente, quando eu falei sobre a primeira carta do apóstolo Paulo, passei nos capítulos 11 a 14, e aí nós falamos sobre a questão, a cultura do partidário gerando divisão no indivisível. Entendo que o corpo de Cristo é indivisível, no entanto, quando nós nos dividimos em partidos, em facções, né? Infelizmente, literalmente nós imaginamos assim. Vimos sobre a cultura da disputa gerando desorganização no organismo. Entendo o corpo de Cristo como organismo e não como organização, mas assim nós o tratamos quando nós disputamos entre nós. Vimos o serviço sem amor nada vale, né? E aí vimos literalmente isso dentro da primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 13, aliás, 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, né? E vimos que o amor é para gente grande, o amor é para gente madura, né? Assim como Jesus Cristo, o apóstolo Paulo diz que o amor não é para criança, a criança pensa como criança. Aí vimos, semana passada, sobre testando, aliás, essa semana nós estamos vendo sobre testando o essencial. Vimos hoje pela manhã que no amor o teste do Espírito é essencial. E o amor procede de Deus. Então, eu quero voltar, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18. 1 João 4, 18. Você pode participar da sua casa, abrindo Bíblia, se der tempo, né? Se não der, a mensagem vai ficar gravada, você pode acessar. E eu também estou recortando a mensagem todo domingo e passando para o meu canal do Facebook. Então você, além de ter a mensagem da manhã no canal do Facebook, no meu canal, também está tendo ou estará com a mensagem da noite. Então, 1 João capítulo 4, verso 18 diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quero repetir. Quando eu falei hoje pela manhã sobre o teste do Espírito ser essencial, é exatamente porque o apóstolo Paulo manda testar os Espíritos, né? E aí, no caso, o Espírito de quem fala, né? E eu tentei trazer para o nosso contexto, né? Não experimentando apenas os profetas, mas também passando para nós, né? Andamos com pessoas, interagimos com pessoas, vivemos com pessoas, né?
E tentar experimentar aquilo que o nosso espírito vive é literalmente tentar entender as nossas ações. O que eu quero trazer agora? O que o texto me ensina? O texto me ensina que o amor que dizemos ter por Deus é demonstrado no outro. Veja lá, 1 João capítulo 4, nos versos 11 a 15. 1 João 4, 11 a 15. Nós vamos ver o capítulo todo agora, certo? Aliás, o restante do capítulo. O apóstolo João diz assim: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Presta atenção no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Verso 13. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Quando o apóstolo João fala sobre confessar publicamente, ele não estava pensando em levante a sua mão, confesse a Jesus, porque na realidade nem existia isso, né? Isso vem muito mais adiante, é muito mais próximo de nós. Na realidade, quando ele fala que Deus permanece em nós, se nos amamos mutuamente, ele está falando exatamente que o amor de Deus é demonstrado por amor um pelo outro, tá? E assim, a gente canta, levanta as mãos, né, dança, fala em línguas, profetiza, chora, se emociona nos cultos, nas reuniões públicas, mas a demonstração de que realmente amamos a Deus é quando nós interagimos com o próximo, com o outro, e aí nós o amamos. Onde está isso, Emildson? Veja, o apóstolo João, ele também no seu Evangelho, capítulo 1, no verso 18, ele diz que Deus nunca foi visto por alguém, né? Aí ele diz que o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Então, Jesus Cristo revela a Deus. E se nós temos o Espírito de Cristo, nós temos o próprio Cristo. E se temos o Cristo, nós revelamos Deus. E essa revelação está na prática da palavra. Ela não vai na confissão de boca para fora, né? Essa confissão aqui é alguém que vive a palavra literalmente, né? Você pode dizer, Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses capítulo 1, no verso 27. Você pode dizer, somos o aroma de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, verso 15. Você pode chamar do que quiser, menina dos olhos de Deus, princesa, príncipe, ou qualquer outro título que você queira dar para a igreja ou para você. No entanto, o que vai dizer se você é ou não servo ou serva de Deus, filho ou filha de Deus, é o amor. Temos visto isso nas últimas semanas, esse é o objetivo, né? A emoção não vai mostrar isso, o choro, as lágrimas nos olhos não mostra isso, né? O pular, o cantar, o se emocionar, levantar as mãos, tudo isso faz parte da nossa vivência com Deus. No entanto, o que marca realmente é o amor. 1 João capítulo 2, nos versos 3 a 5, volta lá um pouquinho, primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, nos versos 3 a 5, segura aí que o verso 5 volta depois, né? Mas a gente vai ler 3 a 5 agora. Diz assim o apóstolo João, sabemos que o conhecemos se, olha o condicional, obedecemos aos seus mandamentos. Aqui é João ecoando, repetindo as palavras de Cristo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. É forte, mas é verdade. E a verdade não está nele. Olha só. Aquele que diz, mas não vive,
é mentiroso. Logicamente, Cristo não está nele. Verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Essa palavra aperfeiçoado aqui é no sentido de completo, terminado. É como se a gente for colocar na figura do atleta, que é uma figura muito usada no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo, é como alguém que começou uma corrida e mesmo na dificuldade conseguiu terminá-la, acabar, certo? Então, aperfeiçoado aqui não tem a ver com a cobrança excessiva pessoal, como eu vejo muitas vezes. Tem a ver com, esse aperfeiçoado tem a ver com maturidade, completo. Então, vou repetir verso 5. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Mas ele foi o Cristo, ele é Jesus Cristo, não tem, eu sou um ser humano. Aqui está a fala direta da Bíblia através do apóstolo João. Aquele que diz, que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Veja 1 João, a gente vai voltar para o capítulo 4, aí você adianta um pouquinho nos versos 20 e 21. 1 João 4, 20 e 21. Perceba esse texto no contexto que a gente está vendo da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. João diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então perceba que o amor que nós dizemos ter por Deus, a gente ouve aquela música emocional que nos toca tremendamente, a gente começa a chorar e começa a gritar, dizer, eu te amo, Senhor, tu és o Deus da minha vida, e de repente, saindo dali, não consegue enfrentar dificuldades que tem com outra pessoa, não consegue simplesmente orar pelos inimigos, não consegue amar quem te persegue, não consegue viver com quem te incomoda. Que tipo de amor é esse? A Deus. E literalmente quem está falando é a palavra, não sou eu. Nesse sentido, quando o apóstolo João diz que quem não ama o irmão não consegue amar a Deus, é claro, o amor que dizemos ter por Deus é demonstrado no outro. Isso é muito importante. Eu lembro de algumas saídas que nós tivemos no trabalho com moradores em situação de rua, e logicamente nós encontramos pessoas que incomodam, incomodam alguns. E eu notava no trabalho que alguns não conseguiam chegar perto de certas pessoas. Eu não vou evitar comentário nesse sentido. O fato é que pessoas que evitavam pessoas, e geralmente eu chego perto, o que está vendo? Não tem acesso? O que foi que houve? E algumas pessoas, elas verbalizaram isso. Eu não consigo. Eu não consigo chegar lá. Eu não consigo conversar. E aí, alguns que eu consegui me aprofundar, percebi que não conseguia por causa dos preconceitos, porque não conseguia chegar perto, já que já tinha opinião formada sobre aquilo ali, sobre aquela situação. Consequentemente, não conseguiam chegar perto da pessoa para demonstrar o amor de Cristo. Como? Não posso entender coisas assim, mas de repente no domingo, ou na quarta, ou qualquer outro dia, está no salão adorando ao Senhor. Que tipo de adoração é essa? Me faz lembrar quando Jesus teve os pés lavados pelas lágrimas daquela mulher,
e que secou com seus cabelos os pés de Jesus, a atitude daquele que o recebeu em sua casa. Então, isso é muito importante, irmãos. Você que está aí na sua casa me vendo agora, nós precisamos conversar sobre essas coisas. O amor que dizemos ter por Deus, se não for demonstrado no outro, não é amor por Deus. E aí fica a questão: aonde está o Espírito Santo que você diz que tem? Nesse sentido, eu quero fazer uma ponte com João capítulo 17, nos versos 22 e 23, na fala do próprio Cristo, naquilo que a gente chama de oração sacerdotal. Jesus ora assim: dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ele diz: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, essa plena unidade aqui, ela só pode existir em amor. Só pode existir em amor. No nosso meio, não deve existir primo, só irmão. Só irmão. Não deve existir sacerdote, porque todos nós somos sacerdotes. E todos nós regidos por um único sumo sacerdote. Então, nesse sentido, a gente precisa entender o que a palavra de Deus diz. Um segundo ensinamento que esse texto me traz é que no amor a verdade te liberta, inclusive do medo. Veja, 1 João capítulo 4, nos versos 16 a 18, e aí eu estou no nosso texto base, inicial. O apóstolo João diz assim, 1 João 4, 16 a 18. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Veja, a confiança, a fé, no amor. Deus é amor, diz João. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Perceba esse texto como é profundo e geralmente passamos por cima, e eu quero falar para você. A gente vai falar em poucas palavras, porque na realidade eu venho caminhando no início do texto exatamente para concluir aqui. Eu tenho contato com muitas pessoas que vivem com medo e muito medo. Eu estou falando de pessoas cristãs, eu estou falando de pessoas evangélicas, eu estou falando de pessoas católicas, pessoas que são dominadas pelo medo. Medo de tudo que você possa pensar, imaginar. Pessoas que têm medo de sombra, pessoas que têm medo de si mesmo, pessoas que não conseguem interagir com outros por causa de medo. Agora, veja o que a palavra diz. Primeiro, ela diz que nós conhecemos o amor que Deus tem por nós. Confiamos nesse amor. Esse amor, ele nos blinda literalmente contra o medo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade liberta, inclusive, do medo. O apóstolo João diz: todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Perceba, se permanece no amor, permanece em Deus. E Deus gera o amor, nós vimos isso hoje pela manhã, porque Deus é Espírito e Deus é amor. Amor é um ato espiritual. Nesse sentido, dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós. Para quê? Nós temos o amor aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Perceba isso. Porque aquele que vive em amor, no dia do juízo tem confiança. Quem não vive amor não consegue entender a própria pessoa do Deus ou de Deus, porque não
vive esse amor, então não vai ter confiança literalmente no dia do juízo, né? A chave aqui é amor, tá? O juízo é o dia que vem, é o chamado dia do Senhor, e o que vai livrar alguém do juízo é o amor, o próprio Deus. Verso 18, no amor não há medo. E aí ele diz que, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo, né? A lei traz o castigo, a graça traz o amor, a verdade, a liberdade. Tá? E o amor liberta. Tá? Então, quem vive liderado pelo medo é quem ainda não entendeu a graça em Cristo Jesus. Eu queria repetir o capítulo, aliás, versículo 5 de 1 João, capítulo 2. 1 João 2,5, o apóstolo João diz assim: mas se alguém obedece a sua palavra, ou seja, a palavra do Senhor, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. E aí eu volto, né, para Mateus capítulo 22, quando Jesus Cristo, nos versos 38 a 40, fala sobre os dois mandamentos. Os dois mandamentos. E Jesus simplesmente vai dizer, como os apóstolos dizem depois, desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, né? Ame a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Já falei sobre essa questão de amar a si mesmo, né, na mensagem da manhã, porque na realidade muitos de nós achamos, né, que Deus nos ama e aí nós temos que nos amar para amar o outro, né? Na realidade eu entendo claramente, né, que o amor não é meu, eu não posso produzir amor, não tenho condições de produzir amor. O amor é produzido pelo Espírito que está em mim, que é o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus derrama do seu amor sobre nós e nós amamos. É por isso que amamos. Tá? Quando Jesus diz que ama o próximo como a si mesmo, o que ele está querendo dizer é que esse amor é transbordado. Então precisamos entender isso. Precisamos entender que medo é instrumento de quem não conhece o amor. É estranho isso, né? Mas é isso. E avisa aí no grupo, faltou energia, que a gente volta logo. Oi. Oi, deu um pico de energia, nós perdemos vocês, mas estamos aqui novamente. Ok? Então vamos lá. Nesse sentido, é estranho dizer, né, que o medo simplesmente é marca de quem não conhece amor. Eu não estou dizendo que quem tem medo hoje ou quem é liderado pelo medo não conhece amor. Eu estou dizendo que talvez nós tenhamos sido ensinados de tal forma que não aprendemos que o amor de Deus nos liberta, e nos liberta mesmo. É isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem não conhece amor sente medo, e estou dizendo que tem muitos que conhecem o amor e não se apossaram desse amor para expulsar o medo. Precisamos conversar sobre isso. Porque se você tem medo, você precisa se apossar do amor de Deus para entender que no amor a verdade te liberta até do medo. Chega. Chega de medo de pessoas, né? Nós temos pessoas próximas a nós que têm medo de pessoas. E medo de relacionamento. Pessoas que não conseguem viver com a solidão, pessoas que simplesmente não conseguem viver com as lutas diárias, vive liderada pelo medo, não chega perto, medo de enfrentar situações. A verdade te liberta. Estou encerrando.
quero chamar sua atenção para Romanos capítulo 8, no verso 15, um texto que eu já citei, mas quero deixar a referência. Romanos 8, 15, quando o apóstolo Paulo diz assim: vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Vou repetir. Você não recebeu um espírito que o escravize. Espírito de Deus não escraviza ninguém. O relacionamento com o Espírito de Deus é através do amor. Aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O relacionamento é através do amor. Nesse sentido, muitos de nós precisamos entender isso, aprender e praticar. Está com medo? O Espírito de Deus te liberta no nome de Jesus Cristo. Nesse sentido também, é o Espírito que nos adota. É Ele que nos adota como filhos e temos um relacionamento carinhoso com Cristo. Então, precisamos passar por aí. Precisamos passar por aí, pensar nisso. Quero concluir. Eu quero concluir, na realidade, unindo dois textos. Primeiro, que está em 1 João capítulo 4, verso 19, o finalzinho do texto base de hoje. E o segundo, eu quero ligar com o texto da semana passada, que está lá em 1 João capítulo 4, verso 11. 1 João 4, 19, 1 João 4, 11, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Nesse sentido, é preciso que você pense. É preciso que pensemos. É preciso que tenhamos coragem de assumir quem somos realmente. Quando eu leio que no amor não há medo, eu recebo literalmente apoio do Espírito Santo do Senhor para enfrentar problemas. Eu literalmente entendo que eu posso enfrentar as minhas lutas na direção do Senhor. Eu posso suportar aquele que me persegue e orar por ele para que Deus o abençoe. Eu posso perdoar aquele que me fere. Eu posso amar literalmente as pessoas, porque eu começo a entender que a minha luta não é contra carne ou sangue, mas principados e potestades. Efésios capítulo 6. A minha luta não é contra pessoas. Vamos orar? Deus, quero te agradecer, louvar o teu nome. Quero te agradecer pelas dificuldades, porque o Senhor nos ensina quando elas vêm. Quero te agradecer porque o Senhor trabalha nas nossas falhas, porque literalmente o Senhor sonda os corações. O Senhor não considera sacrifício que não seja realizado por amor. O Senhor que entende claramente que é o Espírito dele que nos guia a tudo isso. O Senhor nos fortalece para que enfrentemos os nossos medos, e é o Senhor que nos diz: vocês precisam me amar, mas o meu amor é expressado no outro. Nesse sentido, quando olhamos para a palavra, é exatamente isso que o Senhor faz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
o Senhor se derrama em prol do outro. E essa fala, muitas vezes, é complicada para nós porque nós não queremos entender ou não conseguimos entender. Quando nós nos expomos, nós começamos a entender. E a desculpa de isso foi Cristo, eu não consigo porque eu sou um ser humano, vai por água abaixo. A desculpa, percebemos que ela não é válida, porque quando nós nos expomos, o Senhor faz a obra em nós. O Senhor faz a obra através de nós. E nesse sentido eu quero pedir ao Senhor, para quem está nos vendo agora, que o Senhor possa fortalecer a fé, a coragem, porque o Senhor não deu espírito de covardia a nenhum de nós, mas espírito de intrepidez. E o Senhor já derramou todo o seu amor nos nossos corações. Então a minha oração agora é que o Senhor trabalhe em mentes e corações no nome de Jesus Cristo, libertando. Passa, Senhor, aonde Tu quiseres passar agora no nome de Jesus. A quem está nos vendo nesse momento, a quem vai nos ver no futuro, que o Senhor literalmente trabalhe coração e mente, ministrando, derramando, fortalecendo o seu amor em cada pessoa, trabalhando literalmente fortaleza, quebrando algemas, libertando mente, no nome de Jesus Cristo, derramando amor e perdão, graça e misericórdia. Que o Senhor esteja com cada um que está vendo nesse momento, que está sentindo, e aqueles que também acessarão essa mensagem depois. A minha oração é que o Senhor passeie nas UTIs do mundo, libertando vidas, liberando pessoas, curando, protegendo os profissionais de saúde que estão na linha de frente. A minha oração é que o Senhor visite famílias enlutadas, famílias que estão sofrendo agora, derramando do bálsamo, da cura, da alegria, da graça, da misericórdia, ministrando amor. A minha oração é para aqueles que sofrem com a doença também. Que o Senhor cure no nome de Jesus Cristo. Enfim, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada. A minha oração é que seja uma semana inquieta, onde nós olharemos para a palavra e seremos inquietos pela palavra, na transformação da própria palavra. Mais uma semana abençoada e transformadora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. No nome de Jesus. Amém. Essa é a minha oração para você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Uma semana abençoada para você que está nos vendo agora, aonde estiver, e você que vai nos ver no futuro. Deus te abençoe.